música, por favor. Ou abaixa tudo. Amém? Queria que você prestasse bastante atenção, porque nós vamos continuar falando desse tema, né? Que é muito importante, já foi falado aqui, né? Eu já falei também. Nós precisamos nos posicionar. Nós só vamos ter atitudes novas, nós só vamos acessar algo novo se nós mudarmos o nosso entendimento, né, pastora? Se nós renovarmos, se nós tivermos novos entendimentos. Então, preste atenção nisso. O que ficou para trás, morreu. Ficou para trás. Algo tremendo que Deus, quando começou a construir esse tema no meu coração, Ele falou assim, filha, eu não vou restaurar, eu não vou... como é que fala quando você... remendar, né? Eu não vou fazer reformar, eu vou fazer algo novo. Então, Deus já começou a fazer algo novo, amém? Então, fica atenta. Eu estou me sentindo. Boa noite, gente. Eu falei com elas, vou ficar sentada aqui, mas vocês me perguntam, gente. Me perguntam. Elas, não, nós vamos perguntar. Eu quero que vocês perguntem, se alguém quiser isso lá que eu ia fazer falar. alguma Se alguém quiser fazer uma pergunta específica, à medida, né, que o assunto for correndo, anota no papelzinho rapidinho, pede alguém para entregar aqui, ou vem cá e me entrega, amém? Isso. Então, gente, esse tema é o tema da nossa vida, né? Porque a gente nasceu de novo, tivemos uma experiência com Deus, amém? Quantos são de Cristo Jesus já nasceram de novo aí? Amém. Aleluias. Né? Quem não nasceu hoje vai nascer em nome de Jesus, né? Mas o que a gente entende é que a gente já recebeu o novo de Deus. A vida de Deus, a vida nova de Deus já está em nós. E ela está onde? Ela reside no nosso espírito, né? Somos corpo, somos alma e somos espírito. A vida de Deus veio habitar dentro do nosso espírito. Só que quando isso aconteceu, nós sofremos um impacto na nossa alma e até no nosso físico. Nós mudamos, nós tivemos algumas transformações, mas temos uma estrutura muito complexa. Ser humano é uma estrutura muito complexa, né? O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente decide, né? A forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente vê a gente mesmo, né? Tudo isso conta para a gente expressar um novo estilo de vida. O estilo de vida do novo nascimento, da vida de Deus que Ele nos deu. No nosso espírito, gente, a gente está pronto, a gente está maravilhosa. Está tudo ótimo, porque a vida que Jesus conquistou para nós, ela é perfeita, amém? A vida que Jesus conquistou para nós, ela é perfeita. O que Ele fez na cruz por nós é perfeito. Então, quando a gente pensa na nossa história de vida, e hoje, aqui no nosso contexto, tantas mulheres aqui reunidas, né, a gente veio para refletir sobre esse novo. Que novo é esse? Se eu já nasci de novo, por que eu viro e mexe, eu estou com alguma situação que eu careço mudar, eu careço ser transformada? Por quê, queridas? Nossa história é como dessa borboleta. Nós passamos por processos de mudanças cada vez mais profundo em toda a nossa estrutura. A estrutura da nossa alma precisa ser afetada e comprometida com a palavra de Deus. Então, assim, a gente vai ter outras pregações, eu vou tentar ter aqui na questão da alma em si, para a gente não, né, entrar em outra esfera. Mas o mais importante é a gente saber o seguinte, todas nós temos uma história de vida, né? Quantas mulheres acima de 50 aqui dão glória a Deus? Glória a Deus! Mulheres com 40, aleluia, 30, 20, as adolescentes aí, aleluia! E tem umas crianças aí também, né? Então, assim, todos nós temos uma história de vida.
Se você perguntar para mim hoje, nos meus 53 anos, eu vou contar uma história para você, né, que vai... aquele negócio, se eu contar debaixo de um pé de amora, você chora. Mas no final, você chora de alegria, porque Jesus entra e muda tudo, né? Então, o que acontece? A gente tem uma história para contar. Quando a gente atende pessoas na clínica, né, a Isa também está aqui, minha xará de profissão também, né? Quando a gente atende, as pessoas vêm até nós porque elas estão carentes de mudança. Elas não suportam mais viver aquela estação, aquele momento que elas estão vivendo. E a mudança acontece com quem está disposto a mudar. É a palavra que nós recebemos. A atitude. Eu tenho que firmar meus pés e perceber que eu posso sim mudar. Eu não preciso ficar da mesma maneira. Eu posso ser mudada, transformada. Eu posso ir além do que eu nunca fui, porque eu tenho a vida de Deus em mim. E se eu tenho a vida de Deus em mim, é incalculável que eu possa viver. E o que muitos de nós às vezes não sabem. Né? Ah, não, eu sou assim mesmo, a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim, é o meu jeito, dá certo para o outro, mas não dá comigo. Jesus, ele morreu, querida, para que você tivesse uma qualidade de vida em todo sentido, da melhor maneira. Você fosse saudável fisicamente, espiritualmente, e a sua alma fosse farta de paz, alegria, e que você pudesse idealizar, fazer e viver coisas grandiosas. Por que você está aqui? Por que você está respirando? Deus tem um plano na sua vida, só que as mudanças acontecem com aqueles que desejam ser mudados. Primeira coisa que a gente precisa entender, a mudança vai acontecer com quem diz, eu não suporto mais isso que eu estou vivendo, eu preciso viver uma outra realidade. Eu não nasci para viver isso aqui. Você consegue se ver e saber, identificar que o que você está vivendo não é o projeto de Deus para você. Quantos estão entendendo? Você está num momento de vida que você consegue dizer assim, o que eu estou vivendo é isso mesmo que Deus preparou para mim. Está redondinho, as coisas estão fluindo, estão acontecendo. A minha alma está compreendendo, a minha alma está se entregando, a minha alma está se comprometendo com o projeto e com o processo de Deus. Como que está? Você identifica isso? Como é que está a sua vida? Se você vem num congresso como esse, você precisa saber que Deus está pronto para fazer as mudanças. Amém? Ele está pronto para fazer as mudanças. Só que a gente precisa dizer esse sim para Deus. Né? Então, cada uma aqui tem uma idade, tem uma história para contar. Mas pensa agora, tudo que você já viveu e como que é que você conseguiu chegar até aqui. Pensa na sua história de vida. Como que você conseguiu chegar até aqui? Com quantas batalhas você travou? Quantas dificuldades você, né, empurrou, você rompeu? Talvez você não está onde você desejaria estar, mas de alguma forma você lutou e chegou até aqui. Aí no campo da psicanálise a gente fala o seguinte, que a gente, né, tem dentro da nossa história de vida, dentro da nossa bagagem que a gente carrega, quando você está empreendendo infância, adolescência, juventude, vai crescendo, você desenvolve mecanismos de defesa para se proteger, para se blindar, para se fortalecer, para seguir em frente. Então, quantos desses mecanismos cada um de nós está usando para poder ficar de pé? Pensa. Pensa quantas coisas você anda fazendo, você anda, né, realmente empurrando a vida, mas às vezes não está resolvendo lá dentro. O mecanismo de defesa, ele te socorre, mas ele não te transforma. Às vezes ele pode até te blindar e te impedir de prosseguir. Né? Como o da repressão, você reprime o que de fato está acontecendo e você não muda. Querida, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não reprima. Mas olhe bem para a sua real situação. Todas as vezes que eu reprimo, eu estou impedindo Deus de realmente transformar a minha história.
Toda vez que eu reprimo uma angústia, eu reprimo um problema, eu reprimo aquela dor, ou seja o que for o sentimento, eu não estou resolvendo ele. Como que a gente resolve? Na luz da presença de Deus. Porque, afinal de contas, nós temos acesso direto ao Criador da nossa vida. Amém? Que realmente ele pode nos proporcionar as mudanças. Então, você tem uma dificuldade que está te angustiando e você está reprimindo, né? Você está sufocando isso, não está resolvendo. Primeira coisa, fale com Deus sobre isso. Abra o seu coração. Deus, eu estou com esse sentimento, eu não estou conseguindo lidar com isso. O que é que eu faço, Senhor? De repente, se você tem um canal aberto espiritual que você consegue ouvir Deus e consegue desenvolver relacionamento, você vai ouvir muitas pérolas de Deus. Deus falar muitas coisas ao seu coração que vai te acalmar e vai te dar um norte. Mas, às vezes, você tem uma confusão de alma muito grande. Às vezes, a agitação sua interna é muito grande. Você não consegue ouvir Deus. Deus está falando com você e você não consegue ouvir Deus. Aí, o que você faz? Você procura ajuda. Você procura pessoas que você pode compartilhar o seu coração, para que você desabafe, abre a caixa da sua vida e comece uma transformação, uma mudança dessa situação. Então, reprimir não adianta. Negar, que é um outro mecanismo de defesa, negar que está acontecendo, também não funciona. O problema continuará lá. Você pode negar, você pode fingir que não está acontecendo, mas o problema vai continuar. E a tendência é ele aumentar e ainda fazer com que você, né, ganhe um prejuízo enorme de não ter enfrentado o seu problema. Então, tudo aquilo que a gente reprime, que a gente nega, não vai resolver. A gente precisa enfrentar. Isso a psicanálise diz, né? Agora, o que a palavra de Deus diz? Que na luz da presença de Deus, nas mãos do divino oleiro, nós somos curados quando nós abrimos o nosso coração e paramos de fingir, paramos de dizer para nós mesmos que não dá conta de ser tocado naquela área. Um dos problemas da alma, gente, é que muitas vezes dói demais mexer. Quantas concordam? Certas áreas, certos setores, é muito difícil mexer. E quando mexe, dói, incomoda, fica difícil realmente mexer em certas coisas. Mas olha, você tem um Deus que é bom. Amém. E fiel. Se você orar, Ele vai colocar as pessoas certas, com a condição certa de poder te ajudar a abrir com bisturi fininho, né, do Espírito e ver a operação de Deus no seu coração, na sua vida. Então, isso é muito importante saber, que então, eu tenho uma história de vida, eu cheguei até aqui, mas para eu chegar, eu desenvolvi várias coisas. Só que eu estou agora na presença de Deus, diante de um Deus que quer me promover a uma condição de filha eleita e que carrega a glória dele. Como que eu vou carregar a glória de Deus se eu estou com vários entulhos de uma história não resolvida? Como, gente? No meu espírito eu estou bem, no meu espírito eu estou em paz com Deus, mas a minha alma geme por várias coisas, seja por mim mesma, a forma que eu me vejo, seja por ser incapaz de relacionar bem com as pessoas, né? Às vezes a pessoa não sofre para dentro, mas sofre nos relacionamentos, porque elas não conseguem se resolver e não conseguem relacionar com as pessoas, não conseguem relacionar com o próprio marido, não conseguem estabelecer relacionamentos duradouros. Por quê? Porque não resolveu onde precisa resolver. A gente tem o costume de dizer, a gente trabalha com a igreja há muito tempo, né? E a gente, ao cuidar de pessoas, as jovens, adolescentes que querem casar, a gente fala uma coisa: não case antes de se resolver enquanto pessoa. Não case, você vai levar o problema para um relacionamento. Quantas solteiras nós temos aqui? Aleluias. Então, você está tendo o prêmio de ouvir algo, se você ainda não ouviu, que é tão importante. Se resolva quanto pessoa. Olhe para você, goste de quem você é,
Aprenda a se amar, a se valorizar, porque você não vai encontrar alguém para te completar. Você precisa ser completa em Deus. Você tem que ter alguém para a sua jornada, para ser o seu parceiro de vida, alguém que vai somar com você, porque Deus não quer que você seja uma dependente emocional. Todas as vezes que eu confio o meu coração, a minha alma, a minha expectativa extremamente na mão do outro, eu me torno dependente emocional, e Deus não deseja isso. Deus deseja que você seja inteira. Deus deseja que você estabeleça relacionamentos duradouros. E quantas casadas estão aqui e podem dizer: por que não me falaram isso antes? Por quê, irmãos? Porque relacionamento de casado é difícil, gente. É o outro, vem de uma outra história, uma outra situação. Então, o que eu vou fazer com esse abacaxi? Você vai ter que descascar esse abacaxi, uai, né? E aí, você está em tempo ainda, resolva-se. Ah, mas eu queria tanto que o meu marido me amasse, me tratasse assim, igual aqueles caras do dorama. Ai, bonitinha. Né? Dorama não. Eu estou de jejum de dorama, você está sabendo, né? Então, sacrifício. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer um cara romântico e tal. Se você não for capaz de investir em você e você realmente se suprir, você vai ficar sempre esperando o outro, que o outro é incapaz de te dar. Como é que vai acontecer? Você casou com um cara que ele não é romântico, você é super romântica, e agora lascou. O que você vai fazer? Você vai se reinventar, porque você é daquelas que realmente nasceram para viver o extraordinário de Deus. Quando a gente não dá conta, a gente reinventa. Não, assim não dá, então eu vou me reinventar. Eu vou me reinventar para quê? Para que eu possa viver uma vida saudável. Então, todas nós temos uma história. A nossa história de vida, desde a infância até o dia que nós estamos hoje, nós carregamos a nossa história. Então, se a gente não se resolver, nós vamos levar para frente uma história não resolvida. Então, a gente precisa cuidar da gente, né, pessoal? A gente precisa cuidar da gente, né? Corpo, alma, espírito. E quando se trata da alma, é um departamento sério, né? Não adianta apenas, né, você mexer superficialmente. Aí agora eu toco daquele assunto que você falou, né? Quando Deus propõe mexer na nossa vida, nós somos uma estrutura que, se a gente se desenhou e se firmou em cima de muitas estruturas de defesa, e a gente fica engessada. Aí Deus quer mexer com a gente, mas Ele não pode. Deus quer alterar, quer te usar de uma forma, Ele não pode. Deus quer te movimentar, mas você está tão engessada, você não consegue perceber o que Deus tem na sua vida. O que Deus faz? Como que o processo de cura se dá? Você se abre, Ele começa a retirar e a tratar e retirar os mecanismos de defesa e realçar e trazer você para fora e mostrar para você quem de verdade você é. Até que Ele trate essas estruturas da sua história, você nem sabe quem você é direito. Alguém consegue se definir aqui? Quem é você? Pergunta para a irmã que está do seu lado, vamos ver o que ela responde. Tempo para respirar aí, vamos ver se ela responde. Quem é você? Responde. Pode responder. Sobre esse processo de cura, né? A Isa está falando sobre doer. Eu me lembrei de algo, até uma frase do pastor Denilson, que ele fala assim: a cura é melhor do que a dor. E eu lembro que uma vez eu pensando sobre isso, cadê as meninas de casa de Isabel? Levanta a mão aí. Tem umas irmãs aí. Nós estávamos numa reunião, lá, se não me engano, na igreja da Jussara. E eu lembro que algo que Deus, tinha muitas mulheres, a ministração, acho que se não me engano foi o dia que a Glória ministrou sobre cura. Teve um momento que Deus queria curar algumas feridas, e tinham mulheres gritando, lembra disso, Glória? E algo que Deus me falou a respeito, eu lembrei da frase do pastor Denilson, e me veio assim uma imagem de que a cura,
dói. Existe o processo de cura, né? E me ocorreu assim uma ocasião em que eu fui parar no hospital sentindo muita dor. Então, olha, a dor machuca, ela sangra. E a gente não quer ser curado porque dói também. E aí Deus me fez uma pergunta nesse momento. Mas você prefere sofrer a dor, você vai sofrer. Você prefere sofrer a dor da causa ou a dor da cura? Então, muitas vezes nós nos apegamos à dor, àquela ferida, porque temos medo da cura, porque vai doer. De fato dói. Muitas vezes Deus tem que mexer na nossa estrutura, tem que arrancar estacas que nós colocamos, esses gessos, acabamentos que nós colocamos tão bonitinho para ninguém saber que eu estou assim. E dói. Você já viu um pedreiro reformar uma casa, ter que quebrar a parede, arrancar gesso, arrancar lustre do lugar, fica tudo feio, tudo dói. E é revelado uma estrutura, às vezes feia, vergonhosa. Mas nós não podemos fugir desse processo doloroso, porque a dor da cura ainda é melhor do que a dor da causa, né? Você estava falando sobre, o que a pastora Isa também enfatizou muito, sobre ser uma decisão nossa. Romanos 2,12 fala assim, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só que muitas vezes nós sabemos disso, irmãs. Eu estou falando por experiência própria. Nós ficamos fazendo tentativas de mudança no nosso comportamento, nas nossas atitudes, na nossa fala, e muitas vezes elas não avançam, elas não se solidificam. Por quê? Porque o entendimento não mudou. A transformação, preste atenção nessa ordem, transformai-vos pela renovação da mente. A transformação acontece pela renovação da mente. Não é o contrário. Eu não tenho que ficar agindo porque a Isa Lino ensinou, porque a pastora Isa Cantagalho ensinou, eu aprendi com a minha discipuladora, o meu pastor local pregou sobre isso, agora eu tenho que agir assim. Eu tenho que agir assim a partir de um entendimento novo, de uma mentalidade nova, senão nós não vamos sustentar. Atitudes, comportamentos, nós não vamos sustentar. Isso é interessante porque, gente, olha para você ver, quando você fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu tenho um padrão mental negativo, errado, eu vou produzir um comportamento negativo e errado. Se eu só penso de forma errada, negativa, como que eu vou conseguir ver alguma coisa concreta, de verdade acontecer comigo? Não vai acontecer. Então, nós precisamos mudar a mente. Mas aí, dentro da estrutura nossa como ser humano, você estava falando, não adianta eu pegar os frutos podres, não adianta eu cortar, podar as folhas, eu preciso ir na raiz. Então, quando a gente vai na raiz, a verdadeira transformação. E aí fala o quê? Porque na raiz foi produzido o quê? Ele vai produzir, a partir da raiz, vai produzir aquela mentalidade, aquela forma de pensar. Se você pensa que você é uma pessoa, que você não é uma pessoa legal, às vezes eu vejo assim, pessoas falando assim, não, mas eu sou chata mesmo, eu sou chata, eu sei que eu sou. Ela está afirmando que é chata. Quem gosta de ser chata, gente, não. Mas ela assumiu, e tem pessoas que falam assim, eu sou chata e ainda ri e gosta. Faz de que está curtindo aquilo, mas ninguém gosta de ser chata, gente. É por quê? Porque eu assimilei aquilo como um padrão, não, é melhor ser chata e ser eu, porque eu acho que eu sou isso, e às vezes nem é isso. Ela está assumindo algo, negativo e não está aberta para mudança. Então, quando a minha boca, meu pensamento e minha boca confessa coisas negativas a meu respeito, eu vou sentar para falar mal de mim até falar chega? Tem gente que faz isso, fala mal de si repetidas vezes. Então, isso mostra o quê? Que eu tenho um padrão mental destrutivo e que precisa ser mudado. Porque senão a minha vida, sinceramente, não vai para frente.
E isso é muito sério, porque até mesmo você estava falando sobre o casamento, porque tem muita gente aqui que quer saber sobre o casamento também. O que a gente deve comportar no casamento, como que a gente deve resolver as coisas no casamento. Eu vou dar uma experiência minha, que é fato. Quem me conhece sabe que eu sou muito extrovertida. E o meu esposo, mais reservado. E quando eu casei, eu não mudei, né? Não tinha jeito de eu mudar. Ou ele mudava, ou eu ia mudar. Só que a questão da mente, eu acho também, você pode me corrigir, tá? É uma dor também. Porque você precisa mudar a mente, e quando você trabalha com a mente, trabalha com o pensamento, trabalha com a mente, é uma confusão. Como é que eu vou fazer? E eu dei um exemplo, que eu falei de mim um exemplo. Por exemplo, o meu marido ele não, agora melhorou muito. Quem conhecia ele antes, ele nem sorria. Chegava visita lá em casa e falava assim, dá um sorrisinho aí, Daniel. Dá um sorrisinho aí. Muito diferente. E aí eu falava, ei, fazia festa, e o Daniel mais assim, reservado. Dani, não estou falando mal de você. Eu só estou... Dando um jeitinho nele, né, gente? E aí, o que aconteceu? Eu achava que ele que tinha que mudar. Não era eu que tinha que mudar. E eu falava com o Espírito Santo, tá errado isso, O Senhor está me pedindo para me mudar? Não, ele tem que mudar. Eu sou a melhor, porque eu faço os outros rir, eu brinco. Ele não. E aí, o que aconteceu? O Senhor ministrou algo. Aí, resumindo a história, eu fiquei 15 dias séria igual ele. Resolveu o problema. 15 dias, gente. E aí os outros falavam assim, paz do Senhor, Bia. A paz do Senhor. Bia, o que está acontecendo com vocês? Estou tentando mudar. E aí foi muito legal, assim, hoje, né? E aí e tinha pessoas que não sabiam que eu queria mudar. Porque eu pensei assim, já que eu tenho que mudar, vou ter que ser do jeito dele, pra gente não brigar. Porque eu brigava, Dani, isso é muito sério. Dani, você é isso. Dani, mas ele, tadinho, ele não falava, Bia, você é isso. Bia, não, só eu que falava. E aí, chegou um dia, foi 15 dias. Aí até o Daniel falou assim, Bia, você tá estranha. Dani, quero ser igual a você, não quero conversar muito. Aí um pastor falou assim, Bia, seu jeito não é assim, você é extrovertida. Não, eu acho mais intelectual ser mais sério. Aí todo mundo deixou, porque criou uma raiz dentro de mim do complexo de inferioridade. Porque eu era extrovertido e meu marido, pastor, imagina, gente, né? Todo mundo já conhece ele aqui. Eu extrovertido e ele, né? Agora ele tá brincalhão, né, gente? Isso é porque ninguém nunca viu ele dançar. Né? E aí, o que aconteceu? Deus fez uma mudança. Aí, eu orando a Deus, falei, Deus, me dá a resposta. Se eu tenho que ficar igual ao meu marido, ou se eu tenho que ser igual eu. Aí, pastora, chegou uma pessoa que eu não conheço e falou assim, Deus mandou te falar. O seu jeito que ele te fez. Não é o jeito que você quer ser. Aí, eu tive que trabalhar os meus pensamentos e minha mente. E aí, hoje, ele mudou, né? Graças a Deus. Ele ri muito também. É isso que eu queria deixar. E é interessante porque você estava disposta a fazer até mudanças, né? Para a gente não brigar. Para não brigar, mas isso é comum, né, de acontecer. Agora, gente, você tentar mudar o outro, esse é um primeiro pilar para um divórcio, tá? Não tente mudar o seu marido, o seu parceiro. Não faça isso. Não vai dar bom, como dizem os adolescentes. Não vai dar bom. Por quê? Você já viu o homem, quando você fala com ele, não faz assim não, aí que ele endurece. Por quê? Porque ele não vai perder a honra que pertence a ele. Ele não vai perder o lugar que pertence a ele. Nós não podemos forçar a barra deles, jamais. Se a gente quer ver alguma mudança, faça como você fez, busque o Senhor. Porque só Deus pode mudar o outro de alguma maneira. Agora, gente, tem pessoas que não vão mudar e você precisa entender que ele não vai mudar.
E quando ele não mudar, você muda. Como é que você muda? Muda para melhor. Não muda para fazer assim uma caricatura daquilo que era você, né? Não muda para agradar o outro. Muda como? Se reinventando a partir daquilo que você é. Porque você é original de Deus, né? Deus te fez. E tem características em você que é incrível. Gente, se tem um ser que é fantástico, é a mulher. Ela é sofisticada. O homem é quadrado, a mulher é redonda. Né? Deus, né? A gente se reinventa, a gente faz coisas incríveis. Né? A mulher, ela é capaz de fazer tantas coisas de uma só vez. Né? Ela consegue enfrentar lutas e batalhas que qualquer homem fala assim, como que ela conseguiu? Por quê? Porque Deus nos fez assim. Então, nós somos capazes de sermos transformadas e não mudar, fazer uma invenção, uma coxa de retalho de quem nós somos. Que primeira coisa que a gente precisa entender, gente, nós precisamos de gostar da gente. Você precisa aceitar quem você é, né? Seu corpo, seu jeito, né? Sua forma. Deus te fez de uma forma toda especial. E é desta forma que Ele quer que você desenvolva. Muitas pessoas não entendem às vezes, né? Fala assim, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí fica assim, agora eu estou parecida com Jesus. Eu não rio, porque tem aquele estereótipo que Jesus é o sério, Jesus é o cara e tal, né? Aí você fica tentando ser quem você não é. Você tem que assumir a sua personalidade. Uma coisa é personalidade, caráter, né? Uma coisa é isso, outra coisa é a sua espiritualidade, a sua vida, a vida de Deus dentro de você, né? E Ele te fez, como diz aquele curso da Lagoinha, uma mulher única, né? Única, você é única, né? Então você precisa descobrir quem você é de verdade. Eu sempre pergunto isso para os pacientes, hoje você consegue definir melhor quem você é? Como é que é? Você consegue se ver? Porque uma coisa é quando a gente não se vê, gente. Quantos aqui já viveram histórias assim, eu estou empurrando a vida com a barriga, eu não estou nem vendo, eu não vi meus filhos crescer direito, eu nem vi a vida passar, eu não me vi. Agora eu chego nessa estação de vida, eu nem sei quem eu sou. Irmãos, Deus deseja isso para a gente? Não. Ele quer que a gente se veja como Ele nos vê. Você pode tentar trabalhar com uma psicanalista, um terapeuta, um psicólogo, que não é cristão, a base da mudança dele vai ser, sabe qual? O seu ego. Aí você vai ficar toda cheia de si. Eu nem preciso de Deus. De tanto eu, porque você vai ressignificar a sua história, vai fazer a sua base como a construção de que você é uma mulher superior, empoderada, você descobriu os seus valores, você mergulhou, você construiu um patamar para você. Mas aí você está vivendo uma verdadeira egolatria, você está se endeusando, né? Quantas você já viu mulheres assim? E o que é isso? Mas é legal, ela se descobriu, ela sabe quem ela é. Ela sabe quem ela é na base caída. Todos nós somos filhos de Adão. A natureza caída está lá. O mal vai ser reproduzido de alguma forma. Mas você, mulher, filha de Deus, você tem algo extremamente importante e especial que muda tudo. Você tem a vida de Deus. E tudo que você for construir, a base é Deus. Diga comigo, minha base é Deus. Então, as minhas mudanças não são a partir do que eu acho de mim. É a partir daquilo que Deus me diz que eu sou. Quem Deus diz que você é. Quem é você, mulher? Quem Deus está dizendo que você é? Fala aí para sua irmã, Deus me disse que eu sou isso. Você já tem a revelação, fala para sua irmã. Profetiza aí, ó. Agora, se você é profeta, fala para sua irmã aí, Deus está me dizendo que você é.
Você é. Você é. Ele te fez. Amém. Pastora, tem essa questão, né, de como eu preciso me ver, né, sobre o ponto de vista de Deus, sobre quem Deus diz que eu sou. Mas eu acredito também, eu acredito que vocês recebem também o outro lado da história, quando eu não quero ver algo, né? E a gente está falando muito de mudança, de posicionamento, né? De assumir a responsabilidade, né? Quando uma pessoa não quer ver algo que precisa ser mudado, obviamente isso dificulta esse processo de transformação, né? É óbvio que por muitas coisas que a gente carrega, como você falou, a gente tem uma estrutura, a gente tem uma história, né? Nós temos muitas coisas que nos construíram, coisas boas e coisas ruins, né? Que nos formaram até aqui. E às vezes nós criamos essa estrutura talvez de defesa, né? Você falou que a mulher é muito, né, versátil, mas a mulher também é mestre em encontrar desculpas e justificativas, né? Infelizmente, para dizer, olha, eu estou falando porque eu já meu marido sabe disso, já sofreu muito com isso, mas eu tenho motivo, mas isso aconteceu comigo, né? Mas você não sabe o que está doendo em mim, você não sabe o que fizeram comigo. Todas nós temos, né? E como você falou, às vezes chega um momento que a gente precisa procurar ajuda, sim, que é outra coisa que às vezes existiu esse tabu em mim. Meu marido uma vez falou comigo, falou assim, amor, você precisa entender que psiquiatra, psicanalista, psicólogo, não significa que você está doida. Eu tive que desconstruir isso na minha mente. Eu não achava que eu ia parecer doida, mas eu achava que, não pode, gente, eu estou na igreja, né? Eu sou cristã, eu sou filha de Deus. Exatamente. E eu sei que hoje ainda existe esse tabu em muitas de nós, né? Mas eu creio, né, que o que eu queria falar é que mesmo tendo esses motivos e razões, nós temos um novo caminho disponível para a gente, né? Uma novidade de vida, uma forma diferente de viver. Então você acha que iniciar, nós já falamos um pouco de mudança de mente, você acha que é necessário esse abrir, como é que eu vou dizer, quando você admite, você acha que é necessário, tem essa necessidade de admitir, primeiro eu preciso admitir, senão eu não me abro para o tratamento? Primeiro tem uma coisa que é uma questão que é teológica, né? Às vezes a gente assimila o seguinte, eu nasci de novo, sou nova criatura, não tem nada para tratar, tudo se fez novo. Que história é essa? Não tem nada para tratar, está tudo novo, 0 quilômetro. Só que a evidência é outra, né? No comportamento, na forma de ver a vida, na forma de ver o outro, na forma de ver a si mesmo. Então, Jesus, quando a palavra declara isso, o Senhor estava mentindo para a gente? Não, gente. É porque o nosso Deus começa por dentro. Ele muda a gente de dentro para fora. Ele colocou a vida dele dentro dessa estrutura mortal. Nós somos uma estrutura mortal. Nós temos prazo de validade. E temos uma história para construir. A vida dele veio habitar dentro de nós e ele prometeu para a gente a eternidade. Nós vamos viver no plano eterno, mas ele também prometeu que a gente reinaria em vida. Amém. Uma vida abundante. Que tal de vida abundante é essa? É a vida que nasce de dentro para fora, floresce e toma toda essa estrutura. Toma tudo, gente. O que é uma alma curada? É uma alma que adora, que serve, que se apaixona por Deus, pela sua causa, pelas suas coisas. É uma pessoa que está
ela transcende daqui, ela não tem a sua base mais aqui, nessa estrutura caótica, mas ela está ligada nos céus, nas coisas de Deus, ela está curada, ela está plena da presença de Deus. O que é isso? Quanto mais a gente é curada, mais Deus nos visita e fala, agora eu quero mexer em outra coisa. Agora ainda não te estruturei nisto aqui. Agora eu preciso mexer nisso aqui. Lembra que eu comecei a mexer? Se eu não deu conta de continuar, pediu para eu parar, eu parei. Mas agora eu quero retomar aonde eu comecei. Deus está falando com alguém aqui. Então são estruturas. Deus vai mexendo com a nossa estrutura para nos refazer emocionalmente novamente. Porque, gente, a nossa alma, ela foi acostumada com o pecado, com o mundo caído. Ela não sabe um monte de coisa. As informações novas que nós recebemos no nosso espírito. E aí a vida espiritual é desenvolvida e as curas e processos de Deus vão acontecendo. Tem aquela frase, né? Quem não vive processo, não vive propósito. Ela é muito boa, essa frase. Né? Se eu não passo um processo de tratamento, de cura, de ser realmente reconstruída, eu não vou viver um projeto, um propósito em Deus. Entendem isso? Então, eu preciso sim me abrir. Eu tenho que ter esse momento de falar, sim, Deus, mexe, faz o que o Senhor quiser fazer, me revira, o que o Senhor quiser mexer nessa estrutura, em todas essas coisas que eu sinto que eu sou mal resolvida, eu quero ser mudada. Quando a gente faz isso, Deus vem, gente. E isso aí é interessantíssimo, porque não, é algo que mexe com a mente da gente. É transformar a nossa mente. Porque eu preciso dela. Porque, às vezes, você fala um problema comigo, ou falo com a Lu, fica calmo, Deus vai resolver. Mas uma pessoa que entende vai falar, não é bem assim. Por exemplo, um dia desse eu conversei com um terapeuta, e eu estava muito preocupada, e falando, é minha culpa. Chegava lá em casa, o Daniel falava alguma coisa, Daniel, desculpa, Bia, que isso? Eu estava me sentindo culpada por tantas coisas que estava vivendo. Ele deu uma palavra-chave. Tira a culpa e coloca a responsabilidade. E ninguém tinha falado isso para mim. Então, existe um profissional da área que precisa nos ajudar. Isso não é errado e nem pecado. Pelo contrário, é uma forma de nos ajudar. Porque tem gente que tem esse preconceito. E vamos tirar esse preconceito da nossa mente e vamos tratar logo para a gente ser plena perante o Senhor. Amém? Isso. Só um detalhe que eu achei importante. Quando a gente fala de processo de cura, gente, a igreja é um lugar terapêutico, tá? A comunidade cristã, ela precisa ser esse ambiente de confiança, de amor, de cuidado, de cura. Se nós somos pessoas que vivem na negação, são pessoas perfeitas, que chegam na igreja, está destruída, mas chega na igreja e estou ótima, excelente. O que vai acontecer? Eu não vou permitir que esse processo de Deus me alcance e nem também vou dar oportunidade de pessoas chegarem até mim e receber de mim. Por quê? Isso, o que a gente vai fazer, gente? A igreja é o lugar terapêutico. Sabe por que tem tanto psicólogo hoje, gente? Porque a igreja não está funcionando como ela precisa. Porque o maior hospital espiritual e da alma humana é a igreja. Porque o Espírito Santo, ele tem tudo que a gente precisa. O dom da sabedoria para dar aquela palavra-chave que você precisava, o dom da cura para curar a ferida, né, para empoderar, para fortalecer, levantar a cabeça do outro, né, o discipulado que ensina o beabá e mostra a coisa como ela realmente é funcional. Você não é uma coxa de retalho, mas você tem uma base espiritual bem fundamentada, você tem uma cura sendo trabalhada, você tem um ministério sendo, né,
encaixado na sua vida para você servir. Quer dizer, você é uma construção. A palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas da construção de Deus. Somos casa espiritual, todas nós juntas. Somos casa espiritual de Deus. Então, quando na igreja tem um ambiente, né, é maravilhoso. Você ter pessoas, por exemplo, quantos aqui já passaram por processos de cura? Deixa eu ver. Agora eu quero perguntar, quantas você já ajudou depois da sua cura? Isto. Passa para frente o que você recebeu. Paulo disse, olha, o que eu recebi do Senhor que vos entreguei. Né? Então, eu recebi do Senhor cura. Irmãs, por que eu falo sobre cura? Porque talvez nesse ambiente aqui não haja uma pessoa mais que foi curada do que eu. Eu tinha todos os traumas complexos e coisas afins que você pode imaginar. Eu fui passada pelas mãos do Senhor. Eu tive que ter esse momento que o Senhor falou, e aí, filha, está tudo bagunçado, deixa eu mexer. E eu falei, sim, Deus. Minha vida revirou de cabeça para baixo. Foi uma loucura, porque todos os meus mecanismos e muletas foram retirados. Eu não podia mais sustentar nada. E eu tive que enfrentar o processo de cura, o processo de transformação. Então, quando hoje eu posso servir a Deus, ajudando outras pessoas, é porque isso aconteceu comigo. Então, quando acontece com você, faça isso com outras pessoas. E a gente vai multiplicando o ambiente terapêutico, né, da casa de Deus, do povo de Deus. Né? E isso é maravilhoso quando acontece. Tem uma pergunta aqui. Tem mais alguém que tem alguma pergunta? Não? Então, eu vou fazer essa pergunta, a pastora Isa vai responder e depois ela vai finalizar. Amém? Como profissional, qual a evidência de que alguém precisa de psicanálise? Eu respondo ou você responde? Isa, gente, todo mundo, em algum momento, precisa de fazer análise. Seria ótimo. Seria ótimo. Nem que seja por uma consulta, né? Seja psicanálise ou seja... Eu sou fã da psicanálise, tá, gente? Porque a técnica é fenomenal, né? Tem as outras técnicas aí dos psicólogos também, né? Que eu também pesquiso, fuço tudo, mas a psicanálise é fantástica, porque vai na raiz, vai no ponto, onde originou o problema. E é lindo você ver as transformações de Deus, né? Então, às vezes, você está sem um feedback, não tem uma luz, né? Aí ela foi lá, ó, ela virou uma chave. Pô, gente, é isso, né? Porque você não vê, né? Eu gosto de falar do tal do ponto cego. Quem dirige, sabe, você está dirigindo, mas no carro tem um ponto cego, tem algum lugar que eu não vejo direito, né? Então, quem é meu amigo, quem são os meus companheiros de jornada, pode dizer para mim, Isa, você não está vendo isso. Nossa, mas eu não estava vendo mesmo, não. Por quê? Porque me mostrou. Mas, às vezes, é uma coisa mais complexa, eu preciso de uma pessoa fora do meu ambiente. Aí, o terapeuta é ótimo, é uma boa consulta. Agora, está com depressão, está com ansiedade, está sofrendo, não entende como que você funciona, né? Procura um profissional, né? Isso vai te ajudar bastante. Amém? Amém. Só um conselho, procure um profissional cristão, gente. Isso, por favor, porque senão vai fazer a mudança toda em cima do seu ego caído, né? Aí você não vai ficar uma pessoa alinhada com aquilo que você crê. E uma das coisas que a gente trabalha são as nossas crenças. Aquilo que eu creio, né? Aquilo que me leva a ser alguém. Então, eu preciso crer da forma certa. Então, por isso é tão importante. Ok? Amém. Quem ficou com dúvida, não teve coragem de perguntar, próximo congresso, ano que vem. Ou procure as duas Isas. Amém? Queridas, mesmo sentadas, vocês podem ficar sentadas. Coloca a mãozinha assim no coração. Eu sei que, de repente, Deus mexeu com você em alguma coisa específica. Eu quero que você possa dizer para Ele o que um dia eu disse. Diga sim para Deus. Diga sim para o Espírito Santo
Diga sim para o processo que Deus quer realizar na sua vida, na sua história. Aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Creia nisso e não perca a oportunidade de ver Deus agir em sua vida. Amém? Feche os seus olhos, diga esse sim. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo pelas minhas irmãs. Eu engrandeço o teu nome porque há mulheres sedentas aqui, desejosas e que estão em busca de respostas do Senhor. Nós queremos dizer, Pai, que da tua mão venha tempos de refrigério, tempos de iluminação do entendimento, tempos, ó Deus, de uma nova realidade. Este novo que ela procura, Senhor, possa acontecer, que a mão do Senhor agindo possa arrancar toda a estrutura morta e possa inaugurar um novo tempo de coisas novas, boas e excelentes da parte do Senhor. Meu Deus, que em nome de Jesus, todas as tristezas, as angústias, ó Deus, as coisas mal resolvidas, sejam devidamente tratadas, limpas, ó Deus. Ó Senhor, que haja ressignificação, que haja mudança, ó Deus, e que cada uma aqui possa olhar para si e saber o seu real valor, possa saber, ó Deus, se relacionar de forma saudável, possa caminhar em vitória, de cabeça erguida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o seu poder opere, o sobrenatural do Senhor em cada alma, Deus, curando e restaurando para o louvor da sua glória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, amém? Nós queremos também deixar com você uma lembrança para você